Oi, gente, eu vou fazer aqui uma introdução da segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa carta, ela foi escrita por volta do ano ali de 66 a 67 depois de Cristo. E essa primeira carta, né, foi escrita no intervalo entre essas duas prisões, né, porque Paulo saiu da primeira prisão, ele ainda saiu, ainda foi fazer a obra, viajou, foi ainda fazer a sua quarta viagem missionária e agora ele se encontrava novamente preso em Roma. A primeira prisão ela foi motivada por uma questão religiosa, foram os judeus que insurgiram contra lá em Jerusalém e ele foi preso. Então ele tinha ali uma liberdade, ele tinha uma casa alugada, ele recebia seus amigos e agora essa visão ela tinha um cenário completamente diferente. Ela tinha uma motivação política, né? Foi Nero que abriu oficialmente ali a perseguição aos cristãos. Aconteceu um fato ali em 64, que foi um incêndio que teve na cidade de Roma, e Nero não era um imperador popular no meio do seu povo. Esse incêndio sempre foi atribuído à pessoa de Nero. Os historiadores sempre atribuíram a ele. Os historiadores mais recentes dizem que não foi Nero que colocou fogo em Roma, né, mas que parece que depois do incêndio ele teria construído ali um palácio em cima. Então, automaticamente a população, uma vez que ele já não era querido, e o responsabilizou por esse ato criminoso. Ele tinha que encontrar ali um bode expiatório, um álibi, para se livrar dessa acusação. E ele acusou os cristãos de terem colocado, né, fogo em Roma, e seria ali uma forma de vingança, né? Vale lembrar que o judaísmo ele era uma religião reconhecida pelo Império, eles tinham liberdade de cultuar, e o cristianismo ao longo dos anos ele foi se desvencilhando do judaísmo pelas questões doutrinárias que a gente já viu nas outras cartas. E aí ele abriu oficialmente ali uma perseguição, né? Fala que uma seita daquele que tinha morrido lá na Judéia e agora ressurgiu. E ali ele não só matava os cristãos, não, ele torturava os cristãos com todo requinte de crueldade. Ele colocou cristãos enrolados de postes, em peles de animais, tacava fogo para iluminar as noites de Roma. Cristãos eram jogados aos leões, eram crucificados. Então ele não só matava os cristãos, ele fazia questão realmente de torturar, de mostrar a sua impiedade. E aí esse cenário era bem diferente, que agora Paulo estava preso em Roma, ele sabia que ele ia ser morto e ele escreve essa segunda carta a Timóteo. Como eu já disse, é uma carta pastoral, é uma carta de instrução de um pastor experiente a um pastor novo, mas ao mesmo tempo é uma carta que deveria ser lida diante de toda a comunidade, é como Paulo estivesse dando ali, chancelando a autoridade de liderança que Timóteo teria posteriormente. E é uma carta assim até que tem assim um peso emocional muito grande, você sente ali, eu não sei se a palavra é angústia, mas você sente ali o sentimento dele, né? Primeira coisa que ele faz questão de dizer que ele é servo, né, de Jesus Cristo, a quem ele sempre serviu, como se dissesse, não é porque eu estou aqui preso agora que vai mudar o meu pensamento, a minha fé continua a mesma. E ele faz Timóteo se lembrar, né, de tudo que ele aprendeu com a mãe dele, com a avó, do que ele mesmo fez, né, impondo as mãos sobre ele, consagrando ele ao ministério. Ele tinha que reanimar, ele tinha que motivar a fé desse jovem pastor, tinha que dizer que, olha, Timóteo, eu estou presa aqui em Roma, eu vou ser morto, mas
continua nessa obra que vale a pena. Não é porque eu vou ser morto, é mais ou menos isso, né? Não é porque eu vou ser morto, não é porque Nero me prendeu aqui, que não vale a pena, né? Então continua nessa palavra. Tem alguém que já disse que poderia resumir essa carta com 3 palavras, né? Que guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho, permanece no Evangelho e prega o Evangelho. E a gente vê ele ali continua com aquelas instruções ali bem práticas, né? E a gente vê na primeira carta, se aplica a palavra, se aplica ao estudo, procura te apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, que dê um bom testemunho, né? Porque isso é muito importante, a questão de liderança. Você vê que nada em questão evangelho, você não vê que nada, Paulo sempre foi acusado, as acusações sobre Paulo sempre foram infundadas, porque ele não tinha andado com os 12 apóstolos, porque ele não fazia acordo com a palavra. Então, essa era a acusação dos judeus sobre Paulo, sempre tentavam pegá-lo por esse lado dele não ter sido um dos 12 apóstolos e queriam colocar em descrédito esse chamado dele. Né? Mas você nunca viu ninguém acusando Paulo de enriquecer ilicitamente, de desviar, de assédio sobre alguém, de mentira, de nada disso. Né? A única acusação que eles tentavam pegar o apóstolo Paulo era por isso. Então, ele faz questão de instruir a Timóteo acerca disso. Ele fala para Timóteo não ter vergonha dele, para Timóteo não ter vergonha do Evangelho, porque nessa época, né, se associar a Paulo era extremamente perigoso para a sua própria vida, porque agora todo o império estava sob alerta, na caça a essas pessoas. Paulo vai dizer que todos os da Ásia me abandonaram, então vai ver que teve ali uma debandada geral mesmo ali dos cristãos, vamos dizer assim, nominais, né, porque na hora que a coisa aperta mesmo, aqueles que são crentes superficiais, que estão ali no oba-oba, eles não têm assim aquela fé de persistir e de possível for até morrer pela palavra. Então realmente teve uma debandada geral, mas você não vê Paulo amargurado, você não vê Paulo ali se lamentando, fiz tanto durante esses 30 anos, e olha o que eu tenho, agora eu vou ser morto. Não, ele fala, continua, né? Eu estou sendo posto por libação, a hora da minha partida é chegada, mas o meu Senhor, né, a coroa da justiça me aguarda. Então, o que ele disse lá em Filipenses, né? Porque se eu vivo é Cristo, se eu morro é lucro, mas pelo trabalho que eu tenho aqui no meio de vocês, é bom que eu viva. Então ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia do que ele tinha sido, do que ele tinha feito, e era a hora agora dele passar isso a Timóteo, né? Não há registro que ele tenha se encontrado com Timóteo, que Timóteo tenha se encontrado com ele antes do martírio. Não sabe se conseguiu chegar. É interessante que o Paulo está ali à beira da morte, mas ele fala que traz os meus pergaminhos, né, que eram ali os escritos do Antigo Testamento, mais os evangelhos, traz a minha capa, não tinha nada, era frio. Então é essa época de outono aqui que nós estamos na Europa, em breve vai ser o inverno. Então quando você vai para uma masmorra, assim, a condição que ele ficou preso, todo em pedra, então é muito mais gelado, é muito mais frio. E Paulo estava velho e ele sentia a responsabilidade, né? Ele sabia o que ele tinha feito durante todo esse ano e que esse ato dele ter sido ali martirizado, né? Ele sabia que não pararia nele, que continuaria também, a quem diga que Timóteo posteriormente também teria sido morto, martirizado, apedrejado em Éfeso, mas não há nenhuma comprovação em relação a isso. O fato é que esse apóstolo, ele estava sendo entregue, né, como libação, como ele diz, mas o principal tinha sido preservado, é o Evangelho, e o que nós devemos fazer é isso. Isso tira uma lição muito grande para nós, porque você vê o quanto que Paulo, ele mesmo fala isso, né, dos apóstolos, foi eu que mais trabalhei. Ele não fazia isso na questão de se engrandecer, nada disso. Ele sabia que realmente ele tinha dado de tudo da parte dele, né? Mas nem eu tinha direito de ser apóstolo porque eu persegui a igreja de Cristo. Então, você vê que é uma lição pra gente. Como ele fala que todos me abandonaram, né?
Não que a gente tenha a ilusão, quando a gente pregar a palavra, que todos vão corresponder na mesma medida, né? Sempre vai ter aqueles que não vão aceitar da mesma maneira, que o coração não vai estar tão aberto, e que de fato sempre vai existir os crentes nominais. E que uma coisa que ele sempre lutou muito, muito mesmo, foi a respeito das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, e até nos dias de hoje nós vemos isso, tentando perverter, tentando desvirtuar o evangelho, tentando inventar qualquer outra coisa que não seja o sacrifício de Cristo. Então, que a gente seja vigilante, que a gente tenha esse aprendizado do apóstolo Paulo, que você leia essa carta, agradecendo a Deus, agradecendo ao Espírito Santo pela obra que ele fez, por ele ter sustentado esses irmãos, ter capacitado esses irmãos em preservar, em pregar essa palavra, em preservar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui no conforto das nossas casas e podemos ler de toda maneira, escutar essa palavra. Isso foi sangue, muito sangue derramado. E glória a Deus por isso, porque nós sabemos que a nossa recompensa não está aqui. Nós sabemos que a nossa recompensa está no céu, naquele grande dia. O Senhor há de nos coroar para a glória de Deus, no nome de Jesus.